a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, seu professor da Escola Bíblica Dominical. Estou aqui para te ajudar. Este vídeo é um podcast onde apresentamos um esboço das lições bíblicas a serem estudadas no domingo pela manhã, usando os temas definidos na revista da editora CPAD. Chegamos ao final desse terceiro trimestre. Quantas lições maravilhosas nós pudemos estudar durante esse trimestre. Comentamos os pontos principais da lição, de forma a facilitar a compreensão do aluno e do professor. Desde já, eu agradeço a sua companhia e atenção em nosso canal. Que o Senhor te abençoe imensamente. Quando você assiste os nossos vídeos, compartilha e comenta, nos motiva ainda mais a realizar essa obra maravilhosa de ensino em defesa da fé cristã. Por isso, peço a sua ajuda para o crescimento do canal, caso você ainda não seja um inscrito. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus como você. Postamos o vídeo da leitura da lição na íntegra e vídeos diários com perguntas para testar os seus conhecimentos na palavra de Deus. E no final deste vídeo eu tenho um presente para você. Fique conosco até o final. Então, vamos estudar. Título da lição que comentaremos hoje: O mundo de Deus no mundo dos homens. Eu quero te agradecer por ter nos acompanhado em todo esse trimestre. Nós estaremos então, a partir da próxima semana, adentrando no quarto trimestre deste ano. Então fique conosco. A Igreja de Cristo é a expressão visível do reino de Deus no mundo. Nesse sentido, há um contraste entre os que representam os valores do reino e os que representam os valores do mundo. Os valores do reino de Deus são opostos aos do mundo. Objetivos da lição. Primeiro objetivo, esclarecer a respeito do reino de Deus no mundo. Segundo objetivo, pontuar as bênçãos de uma vida no reino. E terceiro objetivo, assinalar os males de uma vida no mundo. A leitura bíblica, que é a base desta aula, encontra-se em Mateus, capítulo 1, do verso 21 a 23, e depois Gálatas, capítulo 4, do verso 3 a 7. Caso você queira acompanhar esta leitura, postamos um vídeo onde lemos na íntegra toda a lição desta aula. Clique no link acima para conferir. Em Lucas, capítulo 17, verso 20 e 21, nos diz o seguinte: E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: O reino de Deus não vem com a aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Como está destacado nesta passagem, o próprio Jesus, a ser interrogado pelos fariseus em relação ao reino de Deus, esperavam a seguinte resposta: se aquele era o tempo da restauração de Israel. Jesus, porém, destaca que eles esperavam um reino exterior político, mas o que Jesus estava apresentando a eles era um reino espiritual. A proposta desta lição é esclarecer esta dúvida sobre o reino de Deus, pois muitos se confundem, sendo o caso dos fariseus. Jesus veio ao mundo implantar o reino que nesta dispensação é espiritual, onde os salvos em Cristo passarão a ter uma posição importante e, por consequência, no reino vindouro, sendo um reino literal, em que veremos Jesus face a face. Ao tirarmos as dúvidas sobre este reino, conseguiremos visualizar o contraste que existe entre o reino de Deus e o reino dos homens. Primeiro ponto, o reino de Deus no mundo. Primeiro, a profecia. O estabelecimento do reino de Deus era uma profecia messiânica e se cumpriu com o nascimento de Jesus. O que podemos entender é que em toda a escritura do Antigo Testamento, toda a história convergia para este momento, o nascimento de Cristo, para ele estabelecer o reino de Deus no mundo. Então, no tempo determinado, Cristo se fez homem, encarnou, participou da nossa natureza para expiar os nossos pecados. Olha o que diz Hebreus capítulo 2, versículo 14 a 18. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão.
Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Segundo, o apelo deste reino. A mensagem do reino de Deus contém um apelo ao arrependimento. Mateus capítulo 3, verso 2 diz: e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Sem arrependimento e fé, a obra expiatória de Cristo é reduzida a fábulas. Quando nos arrependemos dos nossos erros e aceitamos a obra expiatória de Jesus, somos redimidos diante de Deus, sendo restaurados pelo sangue de Jesus. Mas como as pessoas saberão desse apelo? Através da proclamação do Evangelho pela igreja. Presumimos que o papel da igreja é fundamental para o estabelecimento do reino de Deus no mundo. Jesus foi quem implantou este reino espiritual, mas cabe à igreja continuar esta obra. Olha o que diz Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Em Mateus, capítulo 24, verso 14, diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Terceiro, lista de valores. Jesus Cristo nos apresentou durante o seu sermão, chamado Sermão do Monte, uma lista de posicionamento e prática aos seus remidos, onde a ética e a moral são a base do reino espiritual de Deus no mundo. E qual o motivo desses registros? Para que os praticantes expressem os seus valores no seu viver diário. Portanto, não é algo transitório, mas é uma prática constante. Vejamos a lista apresentada por Jesus e a sua localização. Primeiro, controle da ira. Mateus capítulo 5, verso 21 e 22. A fuga da imoralidade sexual. Mateus capítulo 5, verso 27 e 28. O casamento indissolúvel. Mateus capítulo 5, versículo 31 e 32. A honestidade no falar, Mateus capítulo 5, versículo 33 a 37. O não revidar as ofensas, Mateus capítulo 5, verso 38 a 44. A esmola, a oração e o jejum a partir de um coração sincero, Mateus capítulo 6, versículo 1, 5 e 16. O não julgar os outros, Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. O alerta sobre os dois caminhos, Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. A advertência contra os falsos profetas, Mateus capítulo 7, verso 15 a 23. A exortação para a prática desses valores, Mateus capítulo 7, verso 24 a 35. Segundo ponto, as bênçãos de uma vida no reino. Primeiro, os benefícios. Através da obra expiatória de Jesus, nos proporcionou então o estabelecimento do reino de Deus no mundo, nos libertando também da maldição da lei e das potestades das trevas. Éramos escravos e infelizmente existem muitos à nossa volta que continuam sendo escravos, preferindo essa vida de maldição e pecado. Mas para os que entregam sua vida a Jesus e aceitam seu sacrifício, os benefícios alcançados viver em novidade de vida, ser chamados filhos de Deus. Outrora escravos do pecado, agora elevados à condição de filhos por adoção através de Cristo. Vamos ler novamente para confirmar esta palavra, Gálatas capítulo 4, verso 3 a 7. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Segundo, uma nova posição. Qual o objetivo da remissão dos pecados, além da pessoa ser chamada filho de Deus? Além da filiação, pois outrora éramos pessoas estranhas diante de Deus, inimigas de Deus, com a remissão passamos a viver reconciliados, recebendo através de Cristo a adoção junto a Deus, passando à posição de filho.
e por consequência bendita, nos tornamos também herdeiros de todas as promessas feitas a Abraão e também a promessa da vida eterna. Olha o que diz Gálatas capítulo 3, versículo 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. E Tito capítulo 3, versículo 7 nos diz: para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Quando somos aceitos por Deus como filhos e herdeiros de suas promessas, nossa imagem passa a ser a mesma imagem de Cristo. Quando o Senhor olha para nós, vê em nós Cristo, convergindo em louvor e glória ao Senhor. Olha o que diz Efésios capítulo 1, versículo 6. Para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. O papel, então, da igreja no mundo é externar o reino de Deus e proclamar a remissão de pecados, onde a glória nunca será para si mesma, porque não é a igreja que convence o homem do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem a compreender a sua situação diante de Deus através da obra de Cristo. A igreja é a guardiã, a proclamadora. Esse é o seu papel. Toda glória deve ser tributada exclusivamente a Deus. Olha o que diz João, capítulo 13, versículo 31 e 32. Tendo ele, pois, saído, disse Jesus: agora é glorificado o Filho do Homem, e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e logo o há de glorificar. Terceiro ponto, os males de uma vida no mundo. Primeiro, distantes de Deus. Os que cometem pecado servem aos propósitos do diabo, sendo controlados por aquilo que os domina, tornando-se escravos. Por exemplo, muitos são dominados pela bebida. Tentam justificar através de desculpas seus motivos para se embriagar, mas na verdade estão dominados pela embriaguez, onde tudo é um motivo para estarem assim, nessa situação. Nessa perspectiva, o homem fica incapaz de aceitar a palavra de Deus, entendendo que se ouvirem, serão privados de sua liberdade, quando na verdade a palavra de Deus liberta, não priva o homem. Olha o que diz 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Um abismo chama outro abismo. Quando o homem é controlado pela sua carne pecaminosa, acaba se entregando às consequências relacionadas a essa prática, como desonestidade, injustiças, glutonarias, álcool, nicotina e demais vícios. Romanos capítulo 13, verso 13 nos diz: andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja. Quando estamos distantes de Deus e somos subjugados pela carne pecaminosa, vivemos uma vida miserável, sem paz, trilhando caminhos de trevas, com a falsa sensação de liberdade. Mas na verdade é uma prisão maligna, onde o inimigo cria armadilhas para nos manter presos. Olha o que diz João capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Segundo, filhos da ira. Olha o que diz em Efésios capítulo 2, verso 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. A inclinação em satisfazer as paixões carnais, a praticar o mal, torna o ser humano filho da ira, através de suas práticas impuras, desejos avarentos e idolatria. Resultam na ira de Deus contra estes homens desobedientes degenerados. Em Efésios capítulo 5, versos 5 e 6 nos diz: porque bem sabeis isto, que nenhum devasso, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência.
Diante dessa perspectiva, em satisfazer somente paixões carnais, transforma o indivíduo em uma pessoa incrédula, que não se convence com facilidade, nem acredita facilmente naquilo que ouve. Não suportam ouvir a palavra de Deus, não suportam ouvir a verdade. É o clímax da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Olha o que diz Lucas, capítulo 7, verso 30. Mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele. Eram todos incrédulos, por isso não aceitaram a salvação de Cristo. Vejamos o ensinamento de Jesus. João capítulo 3, verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Precisamos perseverar firmes como igreja do Deus vivo, sendo filhos de Deus, não se entregando às paixões carnais, à incredulidade. O inimigo luta para nos enganar, com narrativas de uma falsa liberdade, onde o real objetivo é nos aprisionar, nos escravizar. Jesus se sacrificou para nos libertar, para saldar a nossa dívida, para nos livrar da maldição que estava sobre nós, para vivermos o reino de Deus na terra, aguardando a sua volta. Mateus capítulo 24, verso 13 e 14 nos diz: mas aquele que perseverar até ao fim, esse será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais um esboço das lições bíblicas. Para você que nos acompanha, mas não possui a revista da Escola Bíblica Dominical, deixamos o link na descrição deste vídeo e também na aba comunitária do nosso canal para você baixar de graça a lição desse tema. É um presente nosso para você inteiramente de graça que vai te ajudar ainda mais nos seus estudos. Mais uma vez eu te peço, ajude o nosso canal a crescer. Inscreva-se em nosso canal e dê o like no gostei. Esperamos você na próxima semana, onde iniciaremos um novo trimestre, o quarto trimestre deste ano de 2023. E a nova revista traz o seguinte tema: até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo.